Vamos falar sobre como funciona um processo de vendas para valores 5 vezes maiores. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massot, eu sou CEO e fundador de um grupo de empresas e isso talvez não é o mais importante, eu tenho me especializado nos últimos mais que 2 décadas aqui no Brasil em sistemas de vendas de alto impacto para meus negócios, para meu negócio de consultoria, para mentorias e ao final, sistemas de vendas de alto impacto consistem em vender produtos de alto valor em uma única apresentação, em um fechamento único e tem muito disso que está restrito ao mundo, está restrito a um ambiente mais privativo, está restrito a um lugar onde apenas algumas poucas pessoas de um setor muito específico têm acesso e agora pela primeira vez eu estou abrindo isso um pouco para cá, também um pouco fora deste negócio. Primeira coisa que tem que entender quando quer sacar um processo comercial para vendas, para fechar vendas com valores 5 vezes maiores, é que o processo comercial tem que ser especializado. Tem que ter profissionais específicos em cada etapa do processo. Então, um profissional que saiba em que etapa do processo está. Para ter sucesso nisso, basicamente tem que dividir em 3 grandes etapas. E essa é uma foto muito importante. Isso vai ser muito útil tanto para o evento, que é a nova forma de vender online, que começa semana que vem, quanto para este conteúdo de preparação que a gente vai fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta dessa semana, tem que ter muita clareza nas 3 etapas do processo. Isso é como entender que um carro tem pneus, tem um volante, tem câmbio de marcha, sabe que funciona com gasolina ou com diesel, né? Esses são princípios básicos de um processo de vendas. Né? Pré-venda, venda e pós-venda. O que se faz no pré-venda é importante entender. O que se faz na venda é importante entender. O que se faz no pós-venda. Eu costumo pensar, e comento isso muito, que se um dono de um negócio que vende infoprodutos ou que vende serviços pela internet ou que quer vender seu produto, seu serviço pela internet, quer fazer isso com valores maiores, quer fazer isso fechando em uma única apresentação, ele tem que entender, na etapa de pré-venda, tem que compreender o que é uma qualificação do cliente. E para isso, tem que começar entendendo quem é o cliente ideal. Na etapa de pré-venda, muito importante, tenho que identificar o perfil de qualificação do meu cliente. Na etapa de venda, eu tenho basicamente um percurso que termina com um grande fechamento, mas antes desse grande fechamento da venda, tem uma sequência de pequenos fechamentos. E no final, no processo de pós-venda, a etapa de pós-venda é algo que gera muita confusão em muitas pessoas. A etapa de pós-venda, muitas pessoas pensam que é a etapa de entrega do produto ou do serviço só. Não é que não seja, mas a etapa de pós-venda é muito importante porque ela tem a oportunidade de fazer 2 coisas brutais. Upgrades ou upsells, ou seja, novas vendas de valores significativamente maiores, não só 5, mas também 10 vezes maiores, né, nessa etapa de pós-venda. Então, mais que eu cuido do meu cliente depois que ele compra, mais que eu faço uma boa entrega, mais chance que eu tenho de fazer novas vendas de produtos maiores para esse mesmo cliente. Então, por um lado, upgrades, upsells, novas vendas de valores maiores. E segunda coisa que eu faço muito importante no meu pós-venda é buscar que meu cliente me entregue referências pessoais. O que são referências pessoais? Indicado. Então, eu ganho 2 coisas no pós-venda. Indicado, referências e novas vendas de valores maiores. Então, como uma grande foto, começando nesta live de preparação número 1, nos preparando para o evento da semana que vem, quero uma grande foto aqui, dividindo pré-venda, venda e pós-venda. Quero que todo mundo entenda isso como um processo ordenado. Pré-venda, antes da venda, venda, o momento da venda e pós-venda, tudo que eu faço depois da venda para continuar gerando mais venda. Então, todo gira em torno da venda. Então, o que eu costumo pensar e dizer sobre o dono do negócio que vende produtos, infoprodutos ou serviços pela internet ou que quer vender infoprodutos ou produtos pela internet e que quer vender serviços? O que eu costumo falar é que se ele não está preocupado com vender mais, com vender mais rápido, com vender valor mais alto, ele está pensando em coisas erradas do seu negócio. Ao final, uma empresa de qualquer setor, um negócio de qualquer setor, seja você empresário com um time ou profissional liberal, talvez ainda na fase em que você está fazendo mais tudo, seja qual for o momento que está, é um negócio de vendas. Mais que sua empresa ou seu negócio, ou você como profissional liberal vende mais rápido que você vende e mais alto que você vende, mais valores mais altos, mais que seu negócio é lucrativo e tenderá a continuar crescendo, escalando. Então é fundamental
é crucial entender essas 3 etapas com muita clareza. Pré-venda, qualificação, venda, fechamento, pós-venda, upgrade, novas vendas de valores, de produtos ou serviços de valores maiores. Dito isso, essa é uma base, tá? Premissa fundamental para seguir. Coisa muito importante para poder ter sucesso num processo de venda para valores 5 vezes maiores é entender o comportamento do cliente e as motivações de compra. Então, quando fala Avatar, tem esse filme do Avatar, né? Que tem esses extraterrestres azuis, né? Tipo no planeta Pandora. E é importante saber que esses seres, eles eram avatares, né? De seres humanos que basicamente entravam na mente desses extraterrestres, né? E dominavam um pouco esses corpos azuis, né? Isso era o que acontecia. Então, do mesmo jeito, tem que entrar quase que na mente do cliente igual. Tem que entender, e isso começa com coisas muito fáceis, muito básicas, mas muito ignoradas, né? Entender o que faz seu cliente comprar. Veja só como é simples. Se eu entendo exatamente o que faz meu cliente comprar e eu apresento isso, vai ser muito mais fácil vender um produto, inclusive um produto de valor ou um serviço de valor maior. Então é imprescindível entender o que faz seu cliente comprar, por qual motivo seu cliente compra ou vai querer comprar seu produto ou seu serviço. Seguido disso, como habilidades fundamentais, como premissas básicas, precisa ser desenvolvido habilidades para negociação e para venda que todo empresário, todo dono de negócio, profissional liberal deveria ter. Comunicação, resiliência e adaptabilidade. O que é comunicação nesse sentido? Nesse momento, comunicação não significa necessariamente se comunicar com o cliente apenas tendo lábia, sendo bom de papo. Ao contrário, nada mais longe disso. Significa ter um plano de comunicação específica, o que dizer, quando dizer e como dizer para o seu cliente para que faça o efeito necessário para ativar essa motivação de compra, e para isso tenho que entender meu cliente ideal para conseguir fazer uma venda. E esse é o motivo pelo qual tem que entender de comunicação. Não precisa entender a comunicação no sentido de ser bom de papo, precisa entender a comunicação no sentido de saber o que eu tenho que comunicar para atingir os motivadores de compra para o meu cliente fazer uma compra. Na maioria das vezes, em um bom processo comercial capaz de vender valores 5 vezes maiores, quem fala mais não é o vendedor, quem fala mais é o comprador nesse processo. E fala mais porque o vendedor adivinha, o vendedor pergunta mais e fala menos. Ao contrário, não só não fala menos, ele não faz afirmações, ele apenas traz questionamentos e provoca que o cliente esteja raciocinando, né? Que provoca o autoanálise, autoquestionamento do cliente. Isso faz que acabe chegando a conclusões o cliente, né? Provoca que o cliente chegue a algumas conclusões. Isso é sobre comunicação, então é um plano de comunicação. Não é ser desenrolado, comunicativa, falastrão, não. É ter um plano de comunicação. Resiliência é imprescindível para ter sucesso no processo de venda de uma empresa, de um negócio como um todo, ser um negócio, ser uma empresa ou ser um profissional resiliente. E resiliência é basicamente essa capacidade de se adaptar ou se, inclusive, melhorar diante de momentos difíceis, né? Então, diante das dificuldades, se transformar em algo melhor e dar um passo à frente, sendo ainda mais forte depois desse momento de desafio difícil. O processo natural não é fácil. O processo de crescer vendas, de transformar, de crescer uma empresa, de abrir um negócio, isso não é um processo fácil. Também não é que seja, eu estou dizendo é complexo, sofisticado, não é simples, mas não é fácil. Tá? Não é uma coisa, vai exigir resiliência, vai ter momentos difíceis. Se você é empreendedor profissional liberal, ter um negócio, vai ter momentos difíceis, vai ter dias que vai querer chutar tudo para o alto, tem momentos que a gente se frustra, que pensa, pô, é só eu que não sei fazer dar certo, é só eu que não consigo dar resultado, né? É só eu que não presto para isso, né? Tem momentos que a pessoa se sente até incapaz, né? Não sei se já aconteceu alguma vez contigo e fala, pô, eu não vou conseguir chegar a esse tipo de resultado, eu nunca vou conseguir vender valores 5 vezes maiores, ou nunca vou conseguir fazer um fechamento. E essa resiliência é essa capacidade de processar, gerenciar tudo isso e voltar melhor, sabe? Voltar melhor, calma, pé no chão, tranquilidade, mente aberta, aprender com cada experiência positiva e também com as que não são tão positivas, seguir crescendo. Bom, e aí cai no próximo ponto, que é a adaptabilidade, né? Vou me adaptar a novos cenários. E o novo cenário é o seguinte, o novo cenário que todo mundo tem que se adaptar é, se já está na internet, o tráfego está mais caro, se já está na internet, o lead bem menos qualificado, ou é mais difícil encontrar o lead qualificado, o lead
certo, o lead que compra, e tudo isso vai requerer que você faça mudanças no seu modelo de negócio, ou que busque métodos de geração de demanda que não sejam apenas dependentes de tráfego. Isso significa buscar métodos de prospecção ou geração de conteúdo, ou SEO, buscar alternativas que garantam resultado, e para isso tem que estar adaptando. E olha, sabe uma coisa? Todas as empresas, o tempo inteiro, todos os profissionais liberais que têm um negócio, que vendem seus serviços, todo mundo tem que estar o tempo inteiro se adaptando. Se essa é a realidade, imagina, chegou Covid do nada, faz uns anos agora, faz 4 anos agora, todas as empresas, inclusive eu tenho empresas hiper mega, a maioria das minhas empresas antes do Covid eram super presenciais, e de uma semana para outra tivemos que transformar os negócios e sermos super online, né? Super à distância, e tivemos que fazer quase sem escolha, né? Quase sem escolha. Então tem que ter essa adaptabilidade. Eu me lembro de 3 momentos de adaptabilidade muito fortes na minha vida. Ano 2005, eu vim morar no Brasil. Comecei a fazer negócios e depois vim morar no Brasil em 2005. Eu estava um pouco, por dizer de alguma forma, estava pouco confiante no mercado e na economia europeia, tanto é que a economia europeia e a americana, muito vinculada com a outra, foram piorando muito de 2005 até 2009, 2010, com a crise de Lehman Brothers e tal, crise financeira principalmente, de crédito. Ano 2013, que por sorte eu tenho investido em sistemas de vendas mais sofisticados, de alto impacto, com novos produtos, com novos serviços, inclusive vendendo produtos e serviços 5 vezes maiores, e eu consegui sair ileso. E eu estava muito investido em 2013, tinha muitos investimentos muito grandes, e alguns eu tive que recuar e investir em outro lugar, fazer meus negócios diferentes, e eu estava preparado, porque eu estava adaptável para o mercado. E a última foi 2020. 2020 era um cenário ideal para qualquer empresa ir para um buraco, e realmente a única coisa que fez que não fosse para um buraco foi essa adaptabilidade. Então, uma empresa tem que ter isso, sempre tem que estar olhando para um novo passo, olhando uma nova porta, olhando novas metodologias, olhando novos formatos, e olhar para vender por valores 5 vezes maiores é olhar para um formato. Se você não tem um produto de um ticket maior, se você não está entregando e vendendo um produto de base para depois vender novos produtos, se você não tem um processo comercial completo, sofisticado, tem que pensar nisso como algo imprescindível. Que uma coisa que muitos empresários ou profissionais liberais fazem é vende porque a vida faz que as vendas apareçam, em vez de ser intencional, de buscar. E olha, as maiores empresas do mundo são intencionais e buscam vendas o tempo inteiro, estão na direção de fazer vendas, estão focadas em encontrar o cliente, sabem que o cliente está buscando. Então, tem que olhar para isso como uma necessidade. Se não está pensando em como vender mais, em como vender mais rápido, em como vender mais alto, em como fazer novas vendas, se não está pensando o tempo inteiro nisso, seu negócio não cresce, né? Tipo, não... E se tem um concorrente que está crescendo mais que você, ele está pensando mais nisso do que você, provavelmente, né? Simples assim. Bacana. O que faz num processo de vendas para valores 5 vezes maiores? Qual é o ponto mais importante? O que mais tem que ser feito aí? Mais importante, e o motivo pelo qual uma venda de alto valor acontece, e acontece num único fechamento, numa única chamada, numa única conversa, numa única apresentação, é porque se estabelece confiança. Estabelecer confiança é uma sequência de comportamento. Então, a gente sabe, a neurovenda, neuromarketing explica o que precisa fazer para alguém ter confiança. Inclusive, às vezes, pessoas dos meus times me falam: Ricardo, como que eu faço para gerar mais confiança com o meu cliente? E a resposta é muito óbvia. Eu falo: cara, seja alguém confiável, né? E aí, dito isso, né, seja alguém confiável. Se você não é alguém confiável, não há mentira que gere confiança, não tem um segredo tipo mágico de gerar confiança, mas se você realmente é alguém confiável, já tem meio caminho andado. O outro meio caminho é técnico. Não adianta ser alguém super confiável e não ter técnico. Fala: não, mas eu sou super confiável, sou super gente boa. Tá, meu amigo, mas ninguém sabe. Isso tem que ser comunicado, isso tem que ser transmitido. E aí é que está o como transmitir para gerar essa confiança. Porque muitos clientes, e eu vejo isso em muitas empresas, inclusive em minhas empresas acontece às vezes, com algumas pessoas do time e tal, e tem um cliente que mesmo com o dinheiro, diz que não tem dinheiro como desculpa para não comprar. Não tem dinheiro, não é um bom momento financeiramente. Eu sabendo que tenho dinheiro. Uma vez, lá para alguns anos atrás, não me lembro exatamente que ano, mas alguns anos atrás nós tivemos um cliente vizinho de condomínio como chama, do Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol, seleção espanhola ou seleção brasileira, jogou na Espanha há muitos anos, no Barcelona. E o Ronaldinho Gaúcho morava num condomínio e um vizinho da casa dele comprou um produto de uma empresa nossa. Quando comprou não vou dizer quanto para não ser deselegante, mas comprou pagando uma parcelinha bem pequenininha e um produto bem parcelado de longo prazo. Um produto que era um produto de R$25 mil aproximadamente, não me lembro o valor exato da época, mas um produto
de um valor considerável, um produto relacionado ao mundo do turismo. Tá? Durante a semana eu vou explicando um pouco mais sobre isso, com mais detalhes, mas é um produto relacionado ao mundo da hospedagem e que valia 25 mil. Ele tentou pagar aí umas parcelas, pediu para baixar a parcela, chorou até o nível máximo e no final comprou pagando um valor de parcela bem baixo e como 2 semanas depois quitou, ou como, não sei, 2 semanas, um mês depois quitou o produto. Né? E pagou à vista o que faltava. E a pergunta que, esse exemplo eu usei durante muitos anos, essa pergunta que eu fazia muitas vezes era por que ele, tendo o dinheiro, não comprou melhor, não pagou mais de entrada, não quitou tudo à vista? Se ele já tem o dinheiro, ele não fez esse dinheiro em 15 dias, sabe? Esse vizinho de Ronaldinho Gaúcho não ganhou essa grana agora, de última hora. Ele já tinha essa grana. E o motivo é por causa de confiança. Então, os clientes, as pessoas têm muito mais dinheiro, seu cliente tem muito mais dinheiro do que você acha que tem. Seu cliente tem muito mais dinheiro do que ele diz que ele tem. Só que ele não te dá esse dinheiro pelo teu produto em troca, né? Pelo teu produto, pelo seu serviço, porque ele não confia. E o que faz abrir o bolso, o que faz caminhar na direção da compra e pagar valores mais altos é confiança. E como gerar confiança é uma sequência de modelos de comunicação que começam, e eu vou passar isso um pouco rápido agora, mas que começam com 4 etapas, que é declaração de intenções, marketing pessoal, FORME, e FORME são as siglas de F de família, O de ocupação, R de recreação, M de motivação e I de interesses importantes. Então, FORME, e finalmente um questionário de perfil. Com essas 4 etapas, eu consigo baixar as barreiras, gerar confiança, quebrar o gelo, me apresentar, me abrir, fazer com que o cliente se abra comigo, estabelecer pontos em comum e estabelecer essa conexão, construir esse rapport e com isso realmente deixa o cliente preparado. Antes de sequer falar de produto ou de serviço, eu tenho que passar por essas 4 etapas. Repito, declaração de intenções, marketing pessoal, FORME e questionário de perfil. Passando por essas 4 etapas inicialmente, eu consigo estabelecer essa confiança, quebrar o gelo, baixar as barreiras do meu cliente, deixar ele tranquilo, criar conexão. Esses são os meus primeiros objetivos para conseguir fechar vendas de valores 5 vezes maiores, tá vendo? Tem que lembrar uma coisa, e durante o processo completo de venda, para fechar valores maiores, tem que considerar o fato de que falar é prata e ouvir é ouro. A gente tem 2 orelhas e uma boca, isto é, para ouvir o dobro do que a gente fala. A lógica aqui é muito simples, a lógica aqui é pergunta, com perguntas abertas, para fazer o cliente falar e deixar o cliente realmente expor o que ele sente e como se sente. E o que é uma pergunta aberta? Uma pergunta aberta é uma pergunta que não dá para responder com um sim ou não. É uma pergunta que, para responder, precisa ir muito além do que um simples sim ou não. Uma pergunta aberta é aquela pergunta que, para você responder, você tem que dar uma explicação. Uma pergunta fechada, ao contrário. Uma pergunta fechada é uma pergunta que responde com sim ou não. Por exemplo, que horas são? 3 da tarde. Ou neste caso, 8h23, né? Pronto, essa é uma pergunta fechada. Ou se você fala, o que você costuma fazer nesta hora? Nesta hora eu costumo terminar o meu trabalho para me preparar para jantar com minha família e tal. Então, uma coisa é uma pergunta aberta e uma coisa é uma pergunta fechada. Então, perguntas abertas tendem a fazer o cliente falar, o cliente fala. Quando isso dispara, muito interessante, o princípio da persuasão, que é um princípio de persuasão relacionado à confiança, que diz, esse princípio da persuasão diz que quando uma pessoa fala muito com outra, significa que confia nela. O cérebro não sabe o que começa primeiro. Se primeiro começa a falar muito e depois se sente confiado, ou primeiro se sente confiado e depois começa a falar muito. Portanto, é um princípio da persuasão forte. Falar é prata e ouvir é ouro, fazer o cliente falar. Isso faz, se é capaz de ouvir bem e de entender bem, isso faz o cliente ir se soltando e ir falando. Isso vai acabar, inevitavelmente, fazendo com que o cliente esteja confortável e com que o cliente vai se abrindo e vai contando um pouco mais dele. E aí vem aquela coisa de peixe morre pela boca, né? Mais que o cliente fala, mais que você tem chances de fechar o negócio. Assim, estou passando alguns princípios da persuasão que são básicos. Esses princípios da persuasão são elementos fundamentais para eu que tenho um bom produto, um infoproduto, um bom serviço, eu que entrego uma consultoria, uma mentoria, eu que ajudo os meus clientes a atingirem algum resultado, resolvo algum problema.
resolvo alguma dor na vida deles, com integridade, eu mostro para eles o caminho. Persuasão não é forçação. Persuasão é mostrar o melhor caminho para o teu cliente para encontrar o resultado. Então, para fazer vendas de valores 5 vezes maiores, eu tenho que mostrar o caminho. É proibido mentir, é proibido omitir, é proibido, influenciar negativamente, é válido apenas a aplicação decente e honesta dos princípios da persuasão. E esses princípios da persuasão irão, no final das contas, irão ajudar o meu cliente a tomar a melhor decisão com consciência, com as ferramentas que ele tem. Na maioria das vezes, o princípio da persuasão não se trata de falar compra, se trata de falar sua vida é melhor com meu produto ou sem meu produto, sua vida é melhor com meu serviço ou sem meu serviço. Então, na maioria das vezes, é só influenciar trazendo todos os elementos de comparação possíveis para que o cliente faça a melhor escolha possível, faça a melhor decisão possível. Quando se aprende a fazer isso, a influência e a persuasão passam a ser apenas uma ferramenta do bem que faz o cliente ir na direção da compra com muita naturalidade e, ao final, a compra é uma coisa positiva para a vida dele. O que não pode fazer? Fazer que alguma pessoa que seu produto ou serviço não vai ajudar, forçar a barra para que a pessoa compre e gerar uma frustração. Então, o objetivo tem que ser ajudar o cliente a fazer uma boa decisão, ajudar o cliente a fazer uma boa escolha. Por meio de quê? Por meio de ter ouvido previamente o que ele quer e o que ele precisa e como ele pode ser ajudado. Beleza? Beleza. E agora, como que eu faço para ter uma apresentação do meu infoproduto ou do meu serviço que seja persuasivo e que me leve a fazer vendas 5 vezes maiores, inclusive em apenas uma única apresentação? Primeiro, eu tenho que ter uma estrutura de comunicação, tenho que escrever, tenho que ter um plano detalhado de que eu quero falar em cada momento, focando muito em falar dos benefícios, inclusive das vantagens do meu produto na vida do meu cliente ou do meu interessado, e não focado nas características. O que são características, o que são benefícios, inclusive o que são vantagens. Características são características técnicas. Benefícios benefícios emocionais na vida do cliente. E vantagens são benefícios emocionais na vida do cliente aplicados à realidade dele no dia de hoje. Então, na medida que eu consigo trabalhar benefícios e vantagens do meu produto, do meu serviço e apresentar isso de forma convincente e impactante, eu tenho um cliente muito mais propenso a comprar, que vai tomar uma decisão da melhor forma possível para ele, para a vida dele. Então, isso me obriga a trabalhar, a entender o cliente, o que ele quer, o que ele não quer, como que o meu produto encaixa na vida dele. Isso se chama encaixe de produto ou encaixe de serviço. Como eu pego o meu produto e serviço e encaixo na vida do meu cliente de uma forma natural, para que ajude, para que facilite, para que melhore. Isso é que precisa ser feito. E aí eu tenho que juntar isso de técnicas de fechamento de vendas. O que é fechamento de vendas? Fechamento de vendas se trata de buscar acordos com o cliente, microacordos constantes que me levem desde o início até o final de uma apresentação comercial a fazer muitos pequenos acordos e a soma todos esses pequenos acordos gerem um grande fechamento. Então, não pensar em um grande fechamento de venda, uma grande final da minha apresentação e lá que eu vou concluir minha venda, não. É pensar em muitos pequenos fechamentos que, somados, gerem essa grande venda. Mas que eu vou fazendo fechamentos durante a minha apresentação, mas que eu vou condicionando, conduzindo o cliente para a melhor tomada de decisão para ele. Também tem um impacto. Todos esses fechamentos geram objeções e dúvidas. Isso é fantástico, porque durante todo o meu processo comercial, eu já recebo a objeção e eu já elimino ou ultrapasso a objeção. Ele já me dá a dúvida e eu posso resolver essa dúvida. Dessa forma, eu vou explicando uma etapa do meu produto ou serviço, como funciona, e faço um pequeno fechamento que gera uma objeção ou uma dúvida. Eu resolvo essa objeção, essa dúvida, ultrapasso e continuo. Dessa maneira, depois de explicar todo o meu produto, o meu serviço, como funciona, no final, eu vou ter um cliente pronto para comprar, sem mais nada que o impeça de fazer a compra. E essa é uma técnica de fechamento de vendas, onde eu vou fazendo fechamento, superando objeções, eliminando dúvidas, ultrapassando dúvidas, levando a uma apresentação que conduz diretamente a um caminho único, né? É como se fosse uma flecha, sabe essas flechas que quando entra no braço, hipoteticamente,
ela não pode sair por aqui, teria que sair pelo outro lado. Então, a apresentação bem feita, com técnicas de fechamento e que vai resolvendo objeções e dúvidas, é igual a uma flecha, né? Ela só sai por um lado, né? Só tem uma direção única, tá vendo? Para que eu esteja constantemente fazendo vendas de valores 5 vezes maiores, eu preciso ter muito cuidado com análise de dados e de métricas. Então, por que é possível fechar vendas de valores 5 vezes maiores em uma única apresentação? É possível, porque todo dia, quando eu fecho no dia, e se não fecho, essa venda foi perdida, e tiro ela da minha linha de processo comercial e elimino ela, e considero como uma apresentação, como um cliente perdido, todo dia eu tenho uma análise de dados, porque todo dia termina meu processo comercial. Se eu faço uma apresentação de venda e eu vendo, eu tive conversão. Se eu não vendo, eu não tive conversão. Então, todo dia eu tenho uma métrica. Essa velocidade de métricas gera performance, gera melhoria nos resultados. Porque se eu não vendi, eu já tenho que ver por que eu não vendi e o que eu tenho que melhorar. E se eu vendi, eu tenho que ver por que eu vendi, porque eu tenho que continuar investindo nos motivos que me levaram a vender. Então, se eu estou controlando esses dados diariamente, eu me obrigo a performar cada vez melhor. E assim, como estou me obrigando a ver esses dados, me obrigo a aprimorar constantemente o processo comercial. Então, uma das coisas que mais faz vender produtos de valores 5 vezes maiores é fechar essas vendas em uma única apresentação. Então, uma coisa casa com a outra. Então, para fechar vendas de valores maiores, eu tenho que fechar em um tempo menor, porque isso gera métrica. Essa métrica eu monitoro num tempo curto. Isso me permite monitorar e aprimorar o meu processo de vendas o tempo todo. Tá bom? Bacana. Isso é importantíssimo até aqui, mas agora eu falei de vendas e todo o processo de vendas. Vou falar só um detalhe sobre pós-venda. O lugar mais fácil para fazer vendas de valores 5 vezes maiores é com leads que você já gerou, clientes que entraram em contato e não te compraram, ou clientes que entraram em contato e já te compraram algum produto de valor menor. Esses são os lugares onde tem mais dinheiro, e eu vejo mais empresas dormindo deitadas em cima de montanhas de dinheiro, de leads que já tem, de clientes que já tem, pessoas que não comprou, pessoas que se interessou em algum momento e não contratou. Ali tem uma montanha literal de dinheiro. Se eu pego todos esses leads e faço com eles um processo de pré-venda, venda e pós-venda, eu tenho uma fortuna literal de dinheiro. E talvez você está dormindo em cima de uma montanha de dinheiro e você nem sabe. Se você tem leads, se você tem clientes que te contataram e não comprou, se você tem clientes que já te compraram, você provavelmente tem uma montanha de dinheiro aí. E aí, na medida que eu vou fazendo vendas, eu faço umas vendas, porque as vendas geram processo de pós-venda. E pós-venda gera um processo duplo de indicação junto com novas ofertas de valores maiores. Então, pós-venda, tem gente que confunde e pensa, Ricardo, mas para que eu tenho que me esforçar tanto no pós-venda, na entrega do produto, com cliente, acompanhamento? Cara, você não está entendendo. O que você faz pós-venda, o que você faz depois da venda, é novas vendas. Pós-venda é depois da primeira venda, e vai gerar uma segunda venda, e vai gerar um programa de referências pessoais do cliente, vai te dar referências de outros clientes, e isso vai aumentar e multiplicar o faturamento o tempo inteiro. A importância do processo de pós-venda é ter mais dinheiro no pós-venda que em nenhum outro lugar da sua empresa. Provavelmente hoje, agora já tem isso, ou talvez do seu negócio como profissional liberal, talvez já tem isso e não está pegando esse dinheiro agora, por não saber, talvez, como pegar. Tá bem? Um prazer contar contigo hoje. Deixa a sua curtida se esse conteúdo te ajuda de alguma forma. Tamo juntos. Forte abraço. Tchau, tchau.